Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Para mim é um enorme privilégio de poder estar aqui mais uma vez, podendo gravar uma videoaula para vocês a respeito de teologia, tá? Essa vai ser a nossa primeira videoaula que nós vamos gravar para o nosso grupo lá do WhatsApp, tá bom? E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre teologia. O que seria a teologia, tá? Nós vamos tentar desmistificar o conceito de teologia para que vocês possam entender melhor o que é a teologia verdadeiramente, o seu conceito, tá? E para que vocês possam identificar qualquer tipo de preconceito que haja dentro da igreja, né? Porque é muito comum a gente muitas das vezes ouvir da boca de alguns crentes preguiçosos que não gostam de ler a Bíblia que, não, porque crente não precisa de teologia, né? Porque crente que estuda muito a Bíblia, que estuda muito teologia, fica frio na fé, né? Porque a letra mata, tá? Então a gente vai entender que teologia não é nada disso que as pessoas pensam e a teologia é sim algo necessário na vida do cristão, tá ok? Bom, para começar a nossa videoaula de hoje, tá? Eu vou apresentar algumas questões aqui para vocês, tá? Não sei se vocês puderam ver, mas geralmente eu gravo com esse fone aqui porque o microfone dele, a qualidade de captação de áudio é melhor do que o microfone do celular em que eu gravo, tá? Então por isso que na maioria dos casos vocês vão ver eu gravando com esse fone aqui, porque a captação de áudio dele é melhor, tá ok? Segunda questão, toda vez que nós formos falar sobre Bíblia, sobre teologia, toda videoaula que nós gravarmos e que vocês for acompanhar, por gentileza, estejam sempre com a Bíblia Sagrada na mão de vocês, tá? Estudar teologia, estudar a Bíblia sem ter a Bíblia na mão, não dá. É a mesma coisa que você ir para a escola sem levar caderno, caneta e livros, tá? Não tem como. Você precisa abrir a escritura aí e acompanhar comigo a escritura, tá ok? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eu praticamente uso somente duas versões de Bíblia para poder dar aula, tá? Eu uso a versão King James, tá? E uso a versão NVT, tá? Que é a nova versão transformadora. Se a sua Bíblia é alguma outra versão, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Fiel, não importa, tá? Você pode acompanhar aí na sua versão mesmo, tá? Por que eu gosto dessas duas versões? Eu gosto da versão NVT quando é para falar sobre linguagem acessível, tá? Porque muitas das vezes há algumas versões de Bíblia que, quando você lê elas, ela tem uma linguagem mais antiga, mais, vamos dizer assim, uma linguagem mais clássica, que no português do nosso dia a dia, a gente muitas das vezes não consegue entender aquela palavra, tá? E aí, por não saber o significado daquela palavra, muitas das vezes nós não conseguimos entender o contexto em que nós estamos lendo, tá? Então, quando a gente for falar sobre um texto e nós formos entender numa linguagem mais natural, então eu vou usar a versão NVT, tá? Mas, na maioria dos casos, como hoje, eu vou usar a versão King James, tá? E por que eu gosto de usar a versão King James? Porque, na minha opinião, baseando-se nas línguas originais da Bíblia, a King James é a versão na linguagem portuguesa que mais chega próximo do original, do que o original quer dizer, tá? Nenhuma tradução da Bíblia, ela é 100%, tá, pessoal? Nenhuma. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque quando a gente fala que nenhuma tradução é 100% igual ao original, às vezes a pessoa, então a tradução da Bíblia, ela não é confiável? Não, ela é confiável, tá? Mas o que acontece? De uma língua para outra, muitas das vezes existem palavras que têm significado em uma língua, mas não tem em outra. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos a palavra saudade. Então,
quando nós vamos falar que estamos com saudade de alguém, saudade de algo, saudade de algum lugar, quando nós usamos a palavra saudade, nós sabemos o que nós queremos dizer. Então, no vocabulário da língua portuguesa, nós entendemos o que é saudade. Mas se nós formos traduzir essa palavra, por exemplo, para a língua inglesa, não tem uma palavra na língua inglesa que se assemelhe à saudade. Tá? Então, quando a gente vai traduzir uma língua do português para o inglês, a palavra saudade, muitas das vezes é usada uma outra palavra no inglês que mais se assemelha ao sentimento de saudade, tá? Mas não é 100% confiável. É o caso que acontece com a Bíblia, por exemplo. Na língua portuguesa, quando nós falamos sobre Deus, nós só temos a palavra Deus, tá? Quando nós vamos falar sobre Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que nós adoramos, que nós cremos, nós sempre usamos a letra maiúscula. Quando nós vamos falar sobre deuses falsos ou deuses mitológicos, nós usamos Deus com a palavra com D minúsculo, tá? Para ter essa diferenciação. O que não acontece no hebraico, por exemplo, tá? No hebraico nós temos, no mínimo, aí 3 palavras para poder se referir a Deus, tá? Primeira palavra nós temos Elohim, tá? Ou Elohim, como o aportuguesamento das palavras traz, mas no hebraico seria Elohim, né? Elohim significa Deus, mas significa Deus no plural, tá? Então é muito comum você ver no original grego, quando se fala sobre os deuses do Egito, ser usado a palavra Elohim para se tratar ali dos deuses egípcios, tá? Só que na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, Gênesis vai falar que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. E a palavra Deus ali no hebraico é Elohim, tá? No princípio, criou Elohim os céus e a terra, tá? Então, a palavra Deus ali está no plural, tá? Em algumas partes da Bíblia, nós vamos encontrar a palavra El, que também significa Deus, mas agora no singular, tá? Então, você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, El Elyon, El Shaddai. Então, sempre quando a palavra o El, ela tem o significado de Deus no sentido singular, tá? E nós também temos a palavra Adonai, que se refere também a Deus. Então, no hebraico, nós temos essas 3 palavras. Temos o Adonai, que é uma versão genérica para Deus. Nós temos El, que pode ser tanto para o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, quanto para deuses falsos, tá? Não tem essa diferenciação. E Elohim também pode se referir Deus no plural, mas para o único Deus que nós cremos, quanto para deuses, seja eles deuses gregos, deuses egípcios, Deus, por exemplo, de outros povos. Então pode-se usar a mesma palavra que é usada para o Deus verdadeiro, também é usada para deuses falsos, tá? Não tem essa diferenciação. Na tradução, então, que é colocada se é um Deus com D maiúsculo ou um Deus com D minúsculo, tá? É a mesma coisa da palavra amor, né? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos no Novo Testamento a palavra amor em 4 versões. Na língua portuguesa, nós só temos uma versão, amor, que a palavra amor ela tem significado diversos na língua portuguesa, mas somente é usada a palavra amor. No caso da língua grega, o amor você tem 4 versões, né? Você tem a palavra, por exemplo, o agape, né, que seria um estado de amor supremo, que é o amor em que Deus tem pela humanidade, né? O agape, que muitas pessoas pronunciam errado, fala ágape, mas tá errado, não é ágape, é agape, tá? Não tem o acento que eles colocam ali no primeiro A ali, não existe no grego, tá? Então, se você tem o costume de falar ágape,
Tira isso da sua cabeça, não é ágape, é agape, tá? Você tem, por exemplo, eros. Eros é uma palavra grega que também significa amor, mas no contexto amoroso, entre relação conjugal. Daí vem a palavra erótico, que vem de eros, que é um amor de desejo, né? E você tem mais outras duas versões que numa outra oportunidade a gente vai falar sobre língua grega, então nós vamos explorar essas versões de amor. Mas veja que nós temos diferença na língua, né? Então, quando a Bíblia ela é traduzida da sua linguagem original para o português, o inglês, não importa qual língua seja, muitas das vezes existem palavras na língua original que não têm significado na língua que está sendo traduzida. Então aí precisa se pegar a palavra mais aproximada possível para que a gente possa entender o contexto todo ali, tá? Então, para mim, a Bíblia King James é a versão hoje que mais se assemelha com o original, tá? Então, a gente sempre vai usar a versão King James, tá? Nas nossas aulas. Quando a gente for ler um texto mais complexo, que a gente precisa entender numa linguagem mais acessível, então a gente vai usar a nova versão transformadora, tá? Mas se você tiver uma outra versão aí, não tem problema nenhum, pode acompanhar aí na sua versão mesmo, tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos entender um pouco do que é teologia, tá? A palavra teologia, ela é uma junção de duas palavras no grego, tá ok? Você tem a palavra theos no grego, que significa Deus, e a palavra logia, tá? Do grego, que significa entendimento, lógica, raciocínio, tá? Então a junção dessas duas palavras, theos e logia, se transforma na nossa palavra do português teologia, que seria como o significado de o conhecimento sobre Deus, a lógica sobre Deus, a filosofia, o conhecimento a respeito de Deus, tá? Então, o que seria a teologia? A teologia é toda discussão, todo pensamento que envolve o ser de Deus, tá? Então, quando você está lendo a Bíblia, estudando um trecho bíblico, você está fazendo teologia. Então, não cola aquela ideia, por exemplo, de cristãos mais antigos que falam assim, não, porque o crente não precisa de teologia. Tá, se você lê a Bíblia, você está fazendo teologia. Então, logo, você não precisa ler a Bíblia, tá? Então, quando você lê a Bíblia, você está fazendo teologia. Quando você fala sobre Jesus para outras pessoas, você está falando sobre teologia. Por quê? A teologia nada mais é do que o conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo. Se você está falando de Cristo para outras pessoas, você está fazendo teologia. E se eu te disser que até um ateu faz teologia? Aí você pode falar, ah, Leandro, mas aí já é impossível, porque o ateu não crê em Deus. Exatamente. Quando o ateu ele não crê em Deus, tá? E ele fala que Deus não existe, e ele traça um raciocínio para falar ou para tentar provar de que Deus não existe, isso é teologia. É uma espécie de conhecimento. É um conhecimento negativo a respeito de Deus? Sim, mas ali está traçando uma ideia sobre Deus, sobre a inexistência de Deus. Então, logo, isso também é teologia. Então, teologia é todo pensamento, toda filosofia, todo conhecimento que trata a respeito de Deus, seja sobre a existência dele ou seja sobre a inexistência dele. Tudo isso é teologia, tá? Então, para que nós possamos fazer uma boa teologia, a primeira coisa que nós precisamos entender, tá? A nossa base de fé é a Bíblia Sagrada, tá? Fora daqui, esquece. Não tem como fazer teologia fora da Bíblia Sagrada. Não tem como, tá? A Bíblia é nossa única regra de fé, tá? E nós vamos entender com o passar do tempo
que muitos teólogos, durante a história da igreja, eles tentaram fazer teologia sem a Bíblia, tá? Como assim, Leandro, fazer teologia sem a Bíblia? Eles tentaram traçar ideias, traçar pensamentos, sem ter base bíblica, usando a Bíblia para poder justificar a crença deles, tá? Como que funciona a teologia verdadeira? A teologia verdadeira é você pegar a Bíblia Sagrada, abri-la, lê-la e então interpretar a Bíblia na sua forma pura e simples, tá? O que muitos teólogos ao longo da história fizeram? Eles tinham uma visão, eles acreditavam em Deus de alguma forma, baseada na cultura grega, na cultura romana, não importa. Eles tinham uma visão sobre Deus. E aí, para validar a forma como eles pensavam, para dizer, né, que a forma como eles pensavam é a verdadeira, então o que eles faziam? Eles iam até a Bíblia Sagrada, pegavam trechos ali isolados da Bíblia Sagrada, que dava mais ou menos a entender que a forma como eles viam era a correta, e aí então eles faziam a sua própria teologia, mas não baseado na Bíblia, baseada na sua própria cosmovisão, e aí tirando versículos isolados da Bíblia para dar a entender que a sua visão é a correta, tá? E esse problema, ele persiste até hoje dentro das igrejas, tá? Um exemplo muito prático que a gente vê em muitas discussões de internet aí é a discussão entre calvinismo e arminianismo, né? Que são duas vertentes teológicas, né? Uma iniciada com Calvino, tá? Que vai fazer a sua teologia baseado não na Bíblia, mas baseada em ensinamentos de Santo Agostinho, tá? Que por sua vez, Santo Agostinho faz a sua teologia baseada em ensinamentos gnósticos que ele aprendeu dentro de uma vertente aí do maniqueísmo, tá? Futuramente a gente vai falar sobre isso. Não esquentem a cabeça com isso, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Mas só para vocês entenderem que houve aí um homem na história chamado João Calvino, que ele faz a sua teologia, tá? Ele escreve ali 4 volumes, né? Com toda a sua doutrina, sua teologia ali, né? Chamada Institutas da Religião Cristã, mas são pensamentos do próprio João Calvino lá, baseado nos ensinamentos de Santo Agostinho. E aí ele cria a sua doutrina, cria a sua teologia, e aí ele pega alguns trechos isolados da Bíblia, que dá a entender que a sua teologia é verdadeira, e usa esses trechos bíblicos para validar a sua teologia. Mais tarde, na próxima geração futura, surge um homem chamado Jacó Armínio, né, Jacobus Arminius, que ele nasce dentro do calvinismo, só que estudando a Bíblia, fazendo teologia, ele descobre que muito do que Calvino ensinava estava errado perante a Bíblia, né? E aí ele vai refazer a teologia de Calvino e vai pontuar os pontos ali que Calvino estava errado. E com isso ali ele compra uma briga muito grande, né, no meio dos seguidores de Calvino ali. E com isso, Jacó Armínio ele acaba falecendo, e aí então surge ali os seguidores de Armínio, né? Que agora são chamados de arminianos. E por outro lado, também Armínio agora pega trechos da Bíblia que vai validar a sua visão e dizer que Calvino estava errado. Então, você começa a ter um confronto ali, tá? De teólogos. De um lado você tem João Calvino, de outro lado você tem Jacó Armínio, né? João Calvino de um lado, Jacó Armínio do outro. E aí você tem seguidores de Calvino de um lado e seguidores de Armínio do outro, se degladiando, brigando para provar qual dos dois mestres é que está com a razão, tá? Isso é errado, por quê? Porque se você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos e você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o conhecimento bíblico, você não precisa nem de Calvino e nem de Armínio para saber o que a Bíblia diz. Basta você ir na Bíblia Sagrada, tá?
E nessa aula a gente vai entender um pouco mais quais foram os erros desses teólogos que eles cometeram ao longo da história, tá ok? Então, é muito perigoso, tá, fazer teologia com ótica própria. Nós não podemos fazer teologia com ótica própria, tá? Então, agora você me pergunta, Leandro, mas como eu posso fazer uma boa teologia? Como eu posso entender a palavra de Deus sem ser enganado, muitas das vezes por heresias ou por mestres que ensinam errado, tá? Isso é possível? Sim, é possível. É só não cometer o erro que muitos dentro da igreja cometem, tá? Então vamos lá. De um lado, nós temos os extremos, tá ok? Então, primeiro eu vou falar sobre os extremos, entender esses extremos, e aí a gente vai centralizar o estudo e aí nós vamos entender como que faz para se fazer uma boa teologia, tá ok? Então vamos lá. De um lado, nós temos esse cristão vagabundo, né, que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de estudar a Bíblia, e inventa desculpa, né? Tira um texto isolado lá que Paulo escreveu, que a letra mata, que Paulo não está querendo falar sobre o estudo da Bíblia, mas está querendo falar sobre a lei de Moisés, que condenava os homens por causa do seu pecado, tá? Mas aí, por não ter entendimento da palavra, exatamente por não saber teologia, não saber interpretar a Bíblia correta, esses cristãos tiram de contexto, né, essas palavras de Paulo e diz que não, cristão não precisa de teologia, porque o Espírito Santo revela, né? Mas afinal, se o Espírito Santo revela, é teologia, tá? Se o Espírito Santo realmente apenas o Espírito Santo fosse suficiente para revelar a palavra no coração dos homens, por que então o próprio apóstolo Paulo falaria para os cristãos buscarem conhecimento? O próprio Deus falaria para o povo buscar conhecimento. Se apenas o Espírito Santo é suficiente, então não precisaria os cristãos buscar conhecimento da palavra, tá? Então, a gente tem esse extremo que muitas das vezes prejudica a igreja a crescer na graça e no conhecimento e faz com que os cristãos cresçam cegos e muitas das vezes sendo guiado por outros cegos, né? Que foi o caso dos fariseus, né? Que Jesus disse que os fariseus eram cegos guiando outros cegos. Por quê? Eram homens de grande conhecimento, né? Da lei de Deus, mas que, no entanto, eles interpretavam a lei por uma ótica própria. E eles acabavam conduzindo outras pessoas nessa cegueira espiritual para um caminho de perdição. Tá ok? Então, se por um lado você tinha fariseus que tinha muito conhecimento de teologia e eram cegos, você tinha também pessoas que não tinham conhecimento nenhum da escritura, que também eram cegos, que estavam sendo guiados por outros cegos. Tá? Por outro lado, nós temos o outro extremo, né? Dos teólogos, mestres e doutores que nós temos dentro da igreja hoje, que por achar que tem um diploma de bacharelado, de mestrado, de doutorado na sua parede, eles são os donos da verdade, os donos da razão, né? E muitas das vezes uma pessoa que não tem uma formação teológica, tá? Mas que lendo a Bíblia enxerga claramente que aquilo que aquele doutor em teologia ensina está errado. E ao confrontar esse doutor em teologia, a arrogância desse doutor em teologia, ela floresce e ela fala assim, não, mas eu estudei teologia a minha vida inteira, eu sou graduado em teologia, sou mestre, eu tenho doutorado em teologia, quem é você para corrigir uma pessoa que estudou anos e anos teologia? Né? E se esquece que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro já alertou a igreja que nos últimos tempos amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então, há sim dentro da igreja muitas pessoas que são formadas em teologia, são acadêmicas em teologia, têm diploma de mestrado em teologia, doutorado em teologia, mas que são doutores segundo as suas próprias concupiscências.
São doutores segundo as suas próprias teologias. São doutores segundo as suas próprias cosmovisões. Então não é porque uma pessoa é mestre em teologia, não é porque uma pessoa é doutora em teologia que ela é dona da verdade. Muitas das vezes o diploma dela é apenas o resultado do seu ego. Porque muitas das vezes o teólogo ele usa o seu diploma para dar carteirada nas pessoas e dizer, não, porque eu sou doutor em teologia. Quem és tu, né? Quem és tu para questionar um doutor em teologia, né? E mal sabe ele que é um fariseu, pobre, cego, nu, assim como a igreja de Laodiceia, que se dizia rica, próspera, né? O próprio Cristo disse, tu és pobre, cego e nu. Tá? Então toda teologia ela precisa ser feita baseada em conhecimento, tá? E direção do Espírito Santo, tá? Graça e conhecimento, tá? Todo cristão precisa andar com essas duas pernas, a graça e o conhecimento. Então vamos lá. Leandro, como que eu faço agora para poder fazer teologia, entender a Bíblia Sagrada? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. Não se dá para ter conhecimento bíblico sem estudar. Primeira questão, tá? Segunda questão, Bíblia Sagrada. Nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada, ela é nossa base de fé, tá? Então, ela precisa ser estudada. Só que a gente precisa entender alguns pontos importantes sobre a Bíblia Sagrada, sobre alguns problemas que nós enfrentamos ao estudar a Bíblia Sagrada. Primeiro problema que nós temos, questão de tradução. Tá? Porque quando nós lemos a Bíblia no português, muitas das vezes nós temos uma interpretação. Porque ela foi traduzida com uma certa palavra e aquela palavra, muitas das vezes, ela tem um significado um pouco diferente. E ao ler na língua portuguesa, nós acabamos tendo uma interpretação equivocada. Tá? Um exemplo disso, que eu quero trazer para vocês, é o Salmos 23. Tá? Salmo 23, no versículo 1, né, o texto vai dizer o seguinte, ó. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você lê esse versículo, o que vem na sua mente? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logo, eu posso ter tudo o que eu quiser, né? E é aqui que nasce a teologia da prosperidade, tá? Por quê? A Bíblia faz uma promessa, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então, se ele é meu pastor, eu não vou ficar doente, eu não vou passar fome. Se eu quiser ser empresário, eu vou ser empresário. Eu vou ser próspero, porque se ele é meu pastor, nada vai me faltar. E aí surgem campanhas e pastores sobem em cima do púlpito. Não, porque faça um voto disso e daquilo. Faça um voto com Deus, entregue, queime o seu dinheiro na fogueira santa. Porque se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar, você precisa ser próspero. E a gente sabe que não é bem assim. Cristão é perseguido, cristão fica doente, cristão fica acamado, cristão passa fome, cristão é morto, cristão é vítima. No Novo Testamento a gente vê o diaconato sendo instituído na igreja, para quê? Para levar comida na mesa dos pobres, dos necessitados. Tá? Então dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma promessa de que o cristão não pode passar fome. Se ele está passando fome, ele está em pecado. Que o cristão não pode ficar doente, porque se o cristão ficar doente é provação. Ele está em pecado. Gente, essa é a maior ignorância do mundo. Tá? Ah, Leandro, mas então qual que é o verdadeiro significado desse texto? Primeira coisa, quando a gente parte para o hebraico, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a versão mais correta do hebraico seria: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Tá? Não é nada me faltará, é de nada terei falta. E aí você pode falar, Leandro, mas calma lá.
Aparentemente é a mesma coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará e de nada terei falta. Na minha concepção é a mesma coisa. Se de nada terei falta, então eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter prosperidade, eu tenho que ter dinheiro. É aí que entra o conhecimento da língua hebraica, tá? Porque, por exemplo, há uma diferença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, quer dizer que eu tenho que ter tudo. Nada pode, não pode me faltar saúde, não pode me faltar dinheiro, não pode faltar comida, não pode faltar nada. Paz, nada. Tá? Só que quando a gente traduz no original, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, o sentido da frase para o hebraico muda. Tá? Qual é o sentido para o hebraico? Seria mais ou menos o seguinte: ó, o Senhor é meu pastor e isso me é suficiente. O Senhor ser o meu pastor é o suficiente para mim, porque ele vai suprir as minhas necessidades. Uma coisa é eu ter tudo e outra coisa é eu não ter necessidade. Tá? Por exemplo, uma diferença para vocês entenderem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu posso ter tudo. Então, se eu quiser ter uma BMW, Deus vai ter que me dar. Se eu ficar doente, Deus vai ter que me dar saúde, porque nada pode faltar na minha vida. Tá? Agora, se o Senhor é meu pastor e isso me é suficiente, ele vai suprir a minha necessidade. Qual que é a minha necessidade? Eu preciso de uma BMW para ser uma pessoa completa? Não. Eu não preciso de uma BMW para ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa. Eu preciso de dinheiro para ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa? Não. O Senhor é suficiente para mim. Dinheiro e BMW, não. Porque se eu tenho uma BMW, eu vou querer ter uma Mercedes. Se eu tenho uma Mercedes, eu vou querer uma McLaren. O ser humano nunca está feliz com nada, ele sempre vai querer mais. O ser humano, quando ele tem dinheiro, nunca está suficiente, ele sempre quer mais. Agora, quando o Senhor é o meu pastor e isso me é suficiente, eu não me preocupo com o resto, porque ele é suficiente na minha vida. Deu para vocês entender? Então, o contexto é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me falta, não está errado, a tradução está correta. Só que a nossa interpretação ao ler o texto é que nos faz cair em um equívoco. Tá ok? Agora, quando a gente lê no original no hebraico, aí a gente entende. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Isso, o Senhor é o suficiente. O Senhor é o meu pastor e isso para mim é o suficiente. Tá? E o capítulo 23 de Salmos, ele vai tratar sobre a questão da confiança em Deus. O Salmo 23 não vai falar sobre você ser rico, sobre você ser próspero, sobre você ter saúde, sobre você ser o manda-chuva, ser empresário. Não. O capítulo 23 de Salmos vai falar para você sobre a confiança em Deus. Por isso que Davi vai falar que o Senhor é o pastor, ele é a ovelha. O Senhor é o pastor, nós somos a ovelha. E aí que nós precisamos entender a relação entre pastor e ovelha. Tá? Veja o capítulo todo, o capítulo 23 todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me fará falta. E o que não vai fazer falta para a ovelha? A partir do versículo 2, Davi fala, ó, ele me faz deitar em pastos verdejantes, tá? Ou seja, ele me prepara descanso para mim, ele me conduz às águas serenas, ou seja, eu não preciso me preocupar e ficar correndo atrás de água, ele vai preparar água para mim. Ou seja, tudo isso é confiança em Deus. A ovelha, quando ela está junto com o pastor, ela confia no pastor, ela confia na segurança do pastor, ela confia na provisão do pastor, ela confia que o pastor vai dar a ela o que ela necessita.
Então, todo o capítulo 23, ó, ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Então, todo o capítulo 23 não vai falar que o cristão precisa ser próspero, rico e empresário. O capítulo 23 vai ensinar a confiança do homem para com Deus. O homem precisa confiar em Deus. E mesmo que ele ande no vale da sombra da morte, ele não precisa ter medo, porque se Deus está com ele, nenhum mal acontecerá contra ele. Tá dando para vocês entender o que é fazer uma boa teologia? Então, quando eu leio o capítulo 23 pela minha própria ótica, o que eu entendo? Não, porque eu preciso ser próspero. Eu vou na fogueira santa porque lá eu vou ser empresário. Porque nada pode me faltar, porque Deus precisa me deixar eu próspero. Só que quando eu olho para a ótica bíblica e eu entendo o que o texto está querendo dizer, aí eu entendo que o capítulo 23 de Salmos está me ensinando a confiar em Deus. O capítulo 23 não está me fazendo uma promessa de que eu devo ser rico e próspero, mas o capítulo 23 está me ensinando a confiar em Deus, a fechar os meus olhos e entregar o meu caminho ao Senhor. Deu para vocês entender? Então, o primeiro problema que nós temos ao estudar a Bíblia traduzida é ter essa dificuldade, muitas das vezes, em entender o texto bíblico por causa da tradução. A tradução existe, sim, algumas limitações, tá? Primeiro passo. Então, sempre é importante, para quem vai estudar a Bíblia, ter uma Bíblia interlinear, tá? O que é uma Bíblia interlinear? É uma Bíblia onde você tem o texto original, escrito no original, tá? Que para quem não sabe, a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, tá? O Antigo Testamento ele foi escrito majoritariamente no hebraico, tá? Alguns trechos foi escrito em hebraico, em aramaico, porque no período ali que Israel ficou no exílio da Babilônia, a língua da Babilônia era a língua aramaica, né? Porque o hebraico e o aramaico é como se fosse o português e espanhol. São línguas primas, né? Então, basicamente, algumas palavras são quase iguais. Por exemplo, no hebraico você tem a palavra El para Deus. E no aramaico você tem a palavra Al, né? Com A. Enquanto no hebraico você tem o El, no aramaico você tem o Al. Daí, por exemplo, no hebraico você tem o El Shaddai, né? No aramaico você tem o Al, né? E aí, por exemplo, no islamismo hoje, você tem Al-A, Al-Alá, né? Al-A. Porque o Al no hebraico significa Deus. Então veja que El e Al é quase igual, mas tem essa diferença de vogal aí, tá? Na pronúncia. Então o hebraico e o aramaico é muito parecido as duas línguas, mas tem uma certa diferença. Então o Antigo Testamento majoritariamente escrito em hebraico, alguns trechos da Bíblia escrito no período ali do exílio da Babilônia foi escrito em aramaico, tá? Isso no Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento foi escrito no grego. Por quê? O grego era a língua dominante naquela época, tá? Como se fosse o inglês hoje. Tá? Então, na época de Jesus, era falado aramaico, tá? Embora os judeus usassem ainda assim o hebraico, eles liam a Bíblia, a Torá, né, no hebraico. Toda a religiosidade, os cultos deles eram feitos em hebraico, as orações eram feitas em hebraico, mas no dia a dia, no comércio, as pessoas eram falado o aramaico, tá? Então Jesus, os discípulos na época, eles falavam o aramaico. Mas as escrituras, elas foram escritas em grego, porque a intenção quando os escritores escreveram o Novo Testamento seria espalhar o evangelho de Cristo e a história de Cristo por todos os povos, e como todo mundo falava grego,
Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então, toda a Bíblia foi escrita nessas três línguas, né? Hebraico, aramaico e grego. E aí, então, hoje nós temos a tradução para as Bíblias. Então, é muito interessante que se você estude a Bíblia, você tenha uma Bíblia interlinear, tá? Que tem ali o texto original e debaixo de cada palavra você tem a palavra respectiva pro português, tá ok? Para você entender certinho como que funciona a língua original, ver qual é a palavra, o significado de cada uma ali, tá? Segunda questão, é muito importante você ter um dicionário, tá? Um dicionário de hebraico, um dicionário de grego, onde vai ter ali a palavra no original e o significado dela, o que traz o significado dela verdadeiramente para você entender ali o contexto e poder entender. Então, para um bom estudante de teologia, é imprescindível que você tenha uma Bíblia interlinear, tá? E você tenha um dicionário das línguas originais, para que você possa ali, quando você for ler um texto, quando você tem alguma dúvida sobre alguma palavra, você recorrer ali o dicionário, tá? Então, de início, o que nós precisamos então, tá? Ter uma Bíblia interlinear, ter um dicionário de grego, de hebraico, tá? Das línguas originais, e tomar muito cuidado na hora de ler um texto, tá? Porque para que nós possamos entender o texto, antes de ler a Bíblia, tá? Duas coisas que nós precisamos entender bem, tá? Vamos ler um texto da Bíblia, tá? Vamos pegar, por exemplo, um livro do Novo Testamento, Mateus, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: por que Mateus escreveu o Evangelho? Para quem Mateus escreveu? Em qual época Mateus escreveu? Para quem Mateus escreveu? Tendo essas perguntas em mente, então a gente vai procurar saber, por exemplo, para quem Mateus escreveu? Para os judeus. Então, todo o contexto de Mateus ali, o Evangelho de Cristo, é baseado na visão e na cultura judaica. Por isso que se você pegar, por exemplo, o livro de Marcos, ele vai ter uma certa diferença do livro de Mateus em alguns aspectos. Você pega o Evangelho de João, ele vai ser totalmente diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele teve um propósito apologético, de defesa da fé, de defesa da pessoa de Cristo e de Cristo como Deus, tá? Então, a primeira coisa, quando nós vamos estudar a Bíblia, primeiro passo, nós precisamos entender o livro que nós estamos lendo. Quem escreveu? Para quem escreveu? Como era a época em que ele escreveu? Tendo isso em mente, agora a gente precisa entender a cultura da época. E para entender a cultura da época, aí nós precisamos de materiais, de história, de cultura, tá? Dicionários de cultura bíblica, de arqueologia, para que a gente possa entender como era o costume da época, para poder entender. Por exemplo, a gente pega a carta aos Coríntios e a gente vai ver Paulo falando ali sobre o uso do véu pelas mulheres, tá? E aí não faz sentido pra gente essa linguagem, por quê? Porque na nossa cultura hoje, o véu não faz sentido. Só que quando a gente busca o conhecimento da cultura da época, a igreja de Corinto, como era a cidade de Corinto, o costume da época, tá? Quando a gente começa a entender a cultura da época, aí nós passamos a entender o porquê Paulo escreveu sobre o véu. Por exemplo, a Bíblia, na sua linguagem original, fala que nós devemos saudar uns aos outros com o ósculo santo, né? Com um beijo no rosto. E aí, na nossa cultura hoje, não faz sentido. Você dá um beijo no rosto de um homem, uma mulher ainda é mais legal, mas você vê um homem beijar o rosto de outro homem, na nossa cultura, isso é meio, assim, é meio estranho. É estranho pra gente. Mas na cultura da época, não. Na cultura da época, Judas traiu Jesus com um beijo no rosto, com um ósculo. Porque era costume naquela época,
quando as pessoas chegavam, encontravam uma pessoa na rua, o cumprimento hoje, a nossa cultura é dar as mãos. Na cultura da época, era dar um beijo na face direita. Ou na face esquerda, dependendo da cultura ali. Tá? Então, a gente precisa entender o contexto da época. Não é, por exemplo, porque a Bíblia fala, é saudável uns aos outros com ósculo, que a gente tem que sair beijando todo mundo. Não é. Era uma cultura da época, e isso estava preso à época. Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro falaria, ó, saudai-vos uns aos outros com um aperto de mãos firmes. Saudai uns aos outros sem mágoa no coração, com sinceridade, com alegria, né? Se fosse nos dias de hoje, Paulo escrevendo para as igrejas de hoje, falando que é desonroso para a mulher orar com a cabeça descoberta, Paulo falaria, ó, é desonroso para a mulher orar, a mulher casada, sem a aliança e com vestes totalmente lascivas, sainha curtinha, agarradinha, uma calça embalada a vácuo. Tá dando para vocês entender? A cultura é totalmente diferente. Então, nós precisamos entender a cultura em que se passava na época em que Paulo escreveu e saber se aquilo se encaixa nos nossos dias ou não. E se aquilo não se encaixa nos nossos dias, o que seria o equivalente na nossa cultura de hoje, que seria o equivalente na cultura de antigamente? Tá? Então, é sempre bom quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós podemos interpretar o seu contexto baseado na cultura antiga. Por exemplo, se você falar, Leandro, existe algum contexto na Bíblia que fala que é pecado fazer tatuagem? Não existe. A igreja fala que tatuagem é pecado. É pecado mesmo? A Bíblia não diz. Só existe um texto que a Bíblia fala que o homem não pode marcar o seu corpo, tá lá em Levítico, que o homem não deve marcar o seu corpo, mas é num contexto religioso, de fazer tatuagem no seu corpo em homenagem, em louvor aos mortos. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que é pecado fazer tatuagem. Então eu não posso dizer que é pecado. Porém, o apóstolo Paulo me diz, por exemplo, na Bíblia, que nós não devemos nos conformar com o mundo. O termo conformar, ali no grego, a palavra conformar não é aceitar, tá? Porque hoje a gente tem uma interpretação errada da palavra, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não me conformo com isso. É porque eu não me conformo que isso aconteceu. E aí a pessoa usa a palavra conformar, o verbo conformar, no sentido de aceitação, né? Ela, ao invés dela dizer assim, eu não aceito, eu não entendo como isso aconteceu, ela fala assim, eu não me conformo. Tá errado. O uso errado da palavra no português. Conformar significa ter forma. Então, quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, Paulo fala, não tenhais a forma do mundo. Não se amodeis ao mundo. Não se vestir como o mundo. Não tenha os mesmos costumes do mundo. Então, por exemplo, se o mundo hoje tem o costume de pintar o cabelo tudo de colorido, igual um papagaio, de cobrir o corpo de tatuagem, eu, como cristão, eu não posso me vestir, eu não posso me comportar como eles. Tá? Só que aí também eu não posso pegar um extremo, por exemplo, e falar assim, então crente não pode usar um short, porque se o povo do mundo usa short, então eu não vou usar short. Aí a gente cai num outro excesso, porque o povo do mundo também usa terno e gravata. Os maiores bandidos da nossa nação, né, os políticos, usam terno e gravata. Então, eu vou ter que proibir os homens de ir na igreja de terno e gravata. Vai todo mundo usar burca a partir de hoje, né? Uma roupinha que só crente pode usar. Tá? Então, a gente precisa ter bom senso na hora de ler a palavra de Deus e entender o que é mundanismo e o que não é. O que me convém e o que não convém, né? O apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quem que tem que decidir se aquilo me convém ou não? Sou eu.
Eu não posso fazer doutrina, inventar que uma coisa é pecado se a Bíblia não diz que é pecado. Por exemplo, se você falar assim, ah, Leandro, na Bíblia está escrito que fumar é pecado? Não tá. Mas você sabe por que na Bíblia não está escrito que fumar é pecado? Porque a prática do fumo não era comum antigamente nos tempos bíblicos. A prática do fumo é algo relativamente novo. Entre ali o século IX, século X, e isso se propagou depois do século XVI. Por quê? A prática do fumo era muito comum entre os astecas e os índios aqui na América. Então, quando os europeus colonizaram a América e viram essa cultura dos indígenas, eles levaram essa cultura para a Europa e, consequentemente, levaram a prática do fumo, a cultura do fumo, para a Europa. Tá? Então, a cultura do fumo, do charuto, do cachimbo, né, do cigarro, ela é uma cultura relativamente nova. Tá? Então, se você olhar na Bíblia, se tem algum lugar que fala que é pecado você fumar, não tem. Mas por que a gente sabe que é pecado? Porque a Bíblia ela ensina que o cristão ele tem que ter controle de si, né? E a pessoa que fuma, ela é viciada, ela é um escravo do seu vício. Assim como a pessoa que é viciada em bebida, a pessoa que é viciada no celular, na tecnologia, né? Viciada em pornografia. Tudo isso é vício, e isso é prejudicial, e isso é pecado, tá? Sem contar que a prática do fumo, ela traz malefícios, ela destrói o organismo do ser humano, ela traz doenças, e a partir do momento que o cristão ele destrói o seu corpo, ele está destruindo o templo do Espírito Santo, e isso é pecado, tá? Então, você fumar é tão pecado quanto você se entregar para cachaça, quanto você comer demais a ponto de ter uma obesidade mórbida. É tão pecado quanto, tá? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 ali, ele vai tratar sobre os frutos da carne, né? Sobre os pecados da carne, e ele coloca ali, no mesmo nível ali, a bebedice e a glutonaria. E é muito engraçado, porque nos dias de hoje, é muito comum você ver crente falando assim, ah, não, porque eu não bebo, porque eu sou evangélico. Eu não bebo porque eu sou crente. Porque crente não bebe, mas come que é uma beleza. E aí o crente acha bonito falar que crente come muito. Nossa, olha, se tem um povo que come é crente. Não deveria. Por quê? Porque a glutonaria é pecado. A gula é pecado. Comer demais, comer além da necessidade do corpo, é pecado. É pecado, é fruto da carne. Por isso é importante a prática do jejum. O jejum é a prática que ensina o homem a mortificar o desejo da sua carne e viver em racionalidade pelo Espírito. Tá? Então, é muito importante ao estudar a Bíblia, primeira coisa, antes de estudar a Bíblia, entender o que você está lendo. Tá? O livro, quem escreveu, para quem escreveu, em que época escreveu, como era a época em que o autor escreveu aquele livro, tá? Tendo isso como base, agora nós podemos começar a fazer uma boa teologia, tá ok? E agora, só para concluir a nossa aula, uma dica de ouro para vocês aqui, tá? Ao estudar a Bíblia, nunca, pessoal, por favor, em nome de Jesus Cristo, nunca faça teologia lendo capítulos e versículos isolados. Muitos teólogos fazem isso. Quando eles vão falar sobre alguma coisa, eles vão lá e pega 2, 3 versículos isolados e lê. Tá vendo? A Bíblia diz isso. Não, a Bíblia não diz isso. É você que acha que a Bíblia diz isso. Porque muitas das vezes você lê 2, 3 versículozinhos ali, você acha que a Bíblia está dizendo aquilo ali, só que quando você vai ler 2, 3 capítulos anteriores, não é nada daquilo que a Bíblia está dizendo. Então, quando você for fazer um estudo da palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa entender, a Bíblia ela é um livro único, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia interpreta a Bíblia, tá ok? Uma outra aula nós vamos falar sobre as interligações dos textos bíblicos, onde um texto bíblico é confirmado por outro, tá?
Nós vamos falar sobre isso futuramente. Mas o que você precisa entender é que a Bíblia ela tem uma única linguagem, de Gênesis até Apocalipse. Você não pode fazer teologia lendo um capítulo isolado, um versículo isolado, e achar que o que você entendeu daquele capítulo é o que a Bíblia diz. Se você for fazer um estudo sobre o livro de Romanos, a primeira coisa que você precisa entender: o livro de Romanos foi escrito por quem? Para quem? Como era a cultura, o porquê que foi escrito daquele jeito. E quando se for estudar o livro de Romanos, comece estudando a partir do capítulo 1. Estude o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o último capítulo. Só lendo o livro de Romanos todo, você vai poder entender o livro de Romanos. Se algum dia vocês verem um teólogo fazendo teologia e tentando usar versículos isolados para dar validade àquilo que ele diz, caia fora, porque é um falso profeta. Existem textos que dá para ser usado de forma isolada? Existem, tá? Existem. Só que para você saber se aquele texto dá para ser isolado dá para ser usado de forma isolada, você precisa ler no mínimo, um capítulo anterior, o capítulo presente e o capítulo futuro. Sempre que você quiser entender um texto, o correto seria você ler o livro todo. Por exemplo, você vai estudar sobre Gálatas, o correto seria você ler o livro todo de Gálatas. Mas se não for o caso, leia no mínimo, se você ler o capítulo 3, leia o capítulo 2, o 3 e o 4. Só assim você vai conseguir entender o capítulo 3. Porque você precisa entender o capítulo anterior e o capítulo futuro para saber se aquele capítulo 3 pode ser lido e interpretado de forma isolada. Tomem cuidado, pessoal. Cuidado com teólogos que usam versículos isolados para fazer teologia. Isso tem levado milhares e milhares de pessoas ao erro teológico e à mentira, colocando sobre si mesmos repentina destruição, como o apóstolo Pedro fala na sua carta. Tá ok? Então vamos recapitular. Ao estudar a Bíblia, estude o livro todo. Vai ler um livro? Leia o livro todo. Quem escreveu? Para quem foi escrito? Como era a cultura da época? E leia o livro todo, para que você possa entender o contexto verdadeiro e possa interpretar e saber como aplicar aquele texto à sua vida. Tenham bons materiais de estudo. Livro nunca é demais, gente. Sempre que puderem, compre cada vez mais e mais livros sobre teologia, sobre filosofia cristã, sobre história da igreja. Estudem ao máximo. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais fácil será a interpretação das escrituras. Só que, uma dica que eu quero deixar para vocês aqui. Sempre que vocês comprarem um livro de teologia e vocês lerem, nunca leiam um livro de teologia pensando que tudo que está escrito ali é verdade. Sempre faça como os crentes de Bereia, né? Se a gente pegar o livro Atos dos Apóstolos, capítulos 17, versículos 10 e 11, o texto fala o seguinte, ó: e os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se estas coisas eram assim. Tá? Então, por que os irmãos de Bereia, que os bereanos, eles foram chamados de mais nobres? Porque eles receberam sim a palavra de Deus, mas eles não confiaram cegamente em Paulo e Silas. Eles foram para as escrituras para confirmar se tudo aquilo que eles estavam falando é verdade. Então, todo o ensino da palavra de Deus, todo o livro de teologia que você lê, leia. Será que isso é verdade? Recorra às sagradas escrituras. Vai ler na Bíblia para ver se realmente a Bíblia fala que é daquele jeito. E tome cuidado
com livros de teologia, que ensina teologia, e quando você vai ler, o autor daquele livro tirou um versículozinho isolado e explicou aquele texto de forma isolada para tentar explicar sobre algo. Tome muito cuidado. Versículo isolado nem sempre é sinônimo de boa teologia. Na maioria das vezes, versículos isolados é uma pegadinha para te levar para um falso conhecimento de teologia. Tá ok? Bom, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento dessa aula. Caso surja mais algumas dúvidas ou mais algumas dicas, vocês enviem as dúvidas pra gente no nosso grupo de WhatsApp, tá? Que aí a gente faz um segundo vídeo acrescentando mais dicas e tirando todas as dúvidas de vocês, tá ok? Eu vou ficando por aqui, que Deus possa continuar abençoando todas vocês. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.